a qualquer momento. Muito obrigada, grave mesmo, né? O pessoal depois pede muito a gravação desse encontro do Desmistificando o TCC. Inicialmente, eu tinha muito receio do pessoal compartilhar partes do TCC, né? Tudo, mas no fim das contas acabaram sendo fragmentos, nada que comprometesse, né, a originalidade do TCC de ninguém, até porque o nosso tempo é muito mais restrito do que a gente gostaria, porque no fim das contas flui tão rápido esse encontro, gente, que é impressionante. Então, na parte 1, a gente conversou. Bom dia! Estou adorando esses bons dias longos. O sábado começa maravilhoso. Gente, eu tenho um gosto tão grande de fazer essa oficina. Vocês não têm noção. Meu sábado começa maravilhoso. Não é nenhum esforço para mim, viu? Faço com muito gosto, com muito gosto. Na oficina 1, a gente conversou sobre modelo, né? Os modelos disponíveis, que, claro, vocês já usaram lá no projeto, no pré-projeto, né? Então, acho que não tem mais dúvida sobre isso. Conversamos sobre formatação, o famoso 3322. Quem acha que eu estou falando grego, não deixe de assistir a parte 1, está gravada lá no Moodle de vocês, tá? Os elementos do TCC, e depois eu até achei que eu fui um pouco incisiva, tipo, olha, esses elementos são esses, sabe? Não, o orientador de vocês tem liberdade, tá? Então, se alguém saiu daqui meio assim, não, mas a professora falou na oficina, por favor, não sejam tão quadrados, né? Os orientadores têm muita liberdade de fazer alterações, inclusive os alunos. Sabe que eu saí daqui também com esses elementos que foram sugeridos, propostos pela coordenação, né, do C10, mas os meus alunos também fizeram alterações. Conforme foi fluindo o trabalho deles, alguns, em vez de questão-problema, por exemplo, colocaram hipótese e caiu melhor, e eu deixei. Então, né, é conforme flui o trabalho, isso não é tão quadrado, tá? Eu gostaria de fazer essa correção com vocês. Que bom que tive tempo de me retratar. Falamos também sobre pesquisa narrativa, dei aí um exemplo pessoal meu com o Tietê, outros alunos colocaram seus exemplos pessoais a fim de exemplificar, né, a pesquisa narrativa, o memorial mais especificamente, tá? Então, quem está meio perdidinho ainda nesse roteiro, não deixe de ver aí a gravação do Desmistificando 1, tá? E dúvidas sobre norma ABNT, formatação, não deixem de assistir, de acessar, por favor, né, as normas do C10, cujo link está aí, e não deu tempo de anotar, não tem problema, está no portal, e não sabe achar no portal, não tem problema, eu vou disponibilizar esses slides imediatamente após os encontros, né, que tem esse e o segundo tempo, para os orientadores, tá bom? Então, gente, primeiro vou continuar os elementos. Finalizando os elementos, vou falar sobre algumas questões problemáticas que eu fiquei de continuar comitê de ética, imagens, não é? E aí vou falar também sobre referências, certo? Vamos lá, então. Referencial teórico, né? Continuando o nosso desenvolvimento, deve estar embasado na bibliografia, certo? Por que continuo do referencial teórico? Porque é um elemento problemático e é onde se situa o plágio. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso. E é também no referencial teórico onde a gente pode ter um elemento problemático, que é o comitê de ética, certo? Então, esse aqui deve estar embasado na bibliografia e tudo que está embasado na bibliografia deve conter as citações. Citação, gente, basicamente é autor ou autores, vírgula, ano. Quando se trata de livro, né, geralmente também página, tá bom? Ele deve situar o leitor sobre o assunto a ser tratado, ou seja,
mesmo que você esteja tratando de um assunto muito simples, do tipo lixo, a primeira frase do teu referencial teórico deve ser o que é lixo, né? Poxa, mas todo mundo sabe o que é lixo. Se um ET baixar no planeta hoje, ele sabe o que é lixo, né? Ainda assim, né? O lixo é tudo o que é descartado pelo ser humano depois que não tem mais serventia. Autor, vírgula, ano, ponto, né? Entre parênteses. Segunda frase, talvez diferenciar o que é resíduo do que é rejeito. Entre parênteses, autor, vírgula, ano, ponto. E assim por diante. Então, do mais simples, né, desculpa, do mais abrangente ao mais específico, do mais simples ao mais complexo, tá? Como se a pessoa nunca tivesse ouvido falar sobre o seu tema. Isso é o seu referencial teórico, que está lá no seu desenvolvimento, depois da sua introdução. Eu sei que você já entregou 2 vezes o seu referencial teórico, mas você ainda tem uma terceira entrega, não é? E no início ali, né, do seu projeto, talvez você tenha confundido o seu referencial teórico com a sua introdução. Mas no projeto é assim mesmo, porque o projeto é geralzão, não é? E agora é que a gente começa a organizar o TCC em uma pesquisa narrativa. Então, aquilo que inicialmente foi a introdução de um projeto passa a ser o referencial teórico de um TCC, certo? Então, é uma mini aula sobre o seu tema, como você consegue perceber, não é? Seria uma aula teórica sobre o seu tema, tá joia? Isso é o seu referencial teórico. Precisa ser longo? Não. Depende da complexidade do seu tema. Se o seu tema for lixo, pode ser relativamente curto. Se o seu tema for universo, pode ser relativamente curto. Ou seja, se for um tema de domínio geral, pode ser relativamente curto. Mas se for um tema complexo, se for um tema fora do senso comum, se for um tema muito específico, talvez você realmente precise desenvolver um pouco mais o seu referencial teórico a fim de situar o seu leitor sobre o que você está tratando, tá? Então, varia muito conforme o seu tema, a fim de que você consiga situar o seu leitor sobre o tema do seu trabalho, tá? E aí vamos aos procedimentos metodológicos que também estão no seu desenvolvimento. Eu acho que você entregou lá na segunda entrega, né, junto com o referencial teórico, já que as entregas talvez sejam cumulativas, não sei como você combinou isso com o seu orientador. Eu, com os meus alunos, estamos fazendo de forma cumulativa. Aí, primeira coisa sobre a metodologia, é uma pesquisa narrativa, não é? Segunda questão do seu procedimento metodológico, o instrumento que você adotou, certo? Então, como foi o método do seu trabalho discente? Foi entrevista, né? Muita atenção se foi questionário, por causa da questão do Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Foi uma observação, foi experimentação, foi um misto de tudo isso, não é? Dê também as características e a quantificação, certo? Como, com quem, onde, de que forma foi realizada a pesquisa, né? Esqueci de tirar esse será. Foi, porque agora nós estamos no pretérito perfeito. Foi realizado, porque já é TCC, não é mais projeto, tá joia? Descreva como se você estivesse contando uma historinha. Então, não se esqueça que o seu leitor não estava lá. Não adianta você fazer como no projeto, assim, né? Uma coisa muito sucinta. Pense que o seu leitor ele não estava lá. Você precisa ser muito descritivo mesmo. Inicialmente, né? Foi abordado com a sala, ou então eu abordei com a sala, porque na pesquisa narrativa você pode, sim, ser o sujeito da pesquisa, né? Você pode encabeçar a pesquisa como primeira pessoa. Então, eu abordei com a sala o tema do lixo, né? Como eu resolvi aí pegar o lixo, né? Como exemplo nessa nossa oficina de hoje. E aí foi feito um diagnóstico sobre o que eles sabiam do lixo e vai contando a historinha, conta, como se você estivesse contando para um colega. Então,
Como fazer isso? Muita gente tem dificuldade. Pega a tua mãe, teu pai, o coitado do teu pai, a coitada da tua mãe, o coitado do teu irmão, põe ele sentado do teu lado e conta a tua aula, né? E o que ele não entender, você já sabe que é onde você não está sendo claro na tua parte escrita. Porque isso é a pesquisa narrativa, é você narrando para uma pessoa. E acho que é a forma mais perfeita de você perceber onde você está falhando na narração do teu trabalho. Ou imagine essa situação. Também vai ser um bom norte para você perceber onde você está falhando na sua narração da sua pesquisa, mesmo que escrita. É difícil a gente escrever pensando que está narrando. É claro que a gente deve tirar aquele viés da fala, né? Por exemplo, começar com bom. Bom, eu sentei, mas eu nem preciso falar isso para vocês. Vocês são pós-graduandos. Duas observações importantes. A primeira, se houver a utilização de dados extraídos dos alunos, por exemplo, respostas, não é? Respostas prontas, percentis, coisas do gênero, necessita submissão e autorização do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP. Agora eu posso falar com muita propriedade, no final de setembro, que não há mais tempo para isso. Então, se você pretendia fazer um projeto com submissão ao CEP, reestruture seu projeto. De setembro a novembro, você não tem tempo para isso, tá? 60 dias são um prazo insuficiente para submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Lembrando que a aprovação deve ser anterior à aplicação da atividade. Você não deve fazer o projeto antes da aprovação pelo CEP. Embora, eventualmente, isso aconteça por uma questão burocrática, já falei isso para vocês, né? Às vezes, a legislação é muito rígida, né? Às vezes, as metodologias de pesquisa, por inexperiência dos pesquisadores, ou por mera questão de cronograma, são falhas, mas o correto aprovou, a gente executa a pesquisa, tá? Professora, licença. A Paula levantou a mãozinha. Pode falar, meu bem. Dúvida. Na parte do instrumento, que é o método que eu vou descrever o que eu fiz, né? Eu preciso colocar detalhadamente a minha aula, porque eu fiz assim, por exemplo, discutimos sobre a temática numa roda de conversa, sabe? E tem Olha, pessoas na dúvida, eu tenho que descrever exatamente as perguntas, o que eu fiz na aula 1, na aula 2, na aula 3, ou não? nada do que eu falo é normativo. Sugiro que sim. Como se você estivesse me contando. Tá, Sugiro que sim. Quanto tá. mais rico em detalhes, sim. Tá. Tá? E na primeira atividade, né? Na atividade 1, eu coloquei que eu utilizei o caderno Currículo da Cidade de São Paulo, a página tal e tal, adaptação. Eu também coloco como eu fiz a adaptação também. Isso, adaptação é uma citação indireta, e aí Sim. você põe nas referências. Tá. É que o currículo da cidade de São Paulo, não sei se você conhece, ele é bem Sim, investigativo, então eu utilizei ele, né? sim, Também. você utilizou como referência, e aí você Isso. referencia na bibliografia. Tá Muito bom. bom, perfeito. Alguém Obrigada. lê para mim a pergunta que chegou aí no chat, por favor? Eu leio, professora. Obrigada. Da Cris, ela diz: Bom dia, professora Beatriz. Citar frase dos alunos citadas durante uma roda de conversa ou entrevista precisa de autorização do CEP? A gente não deve citar nada, a gente deve fazer uma releitura, né? Isso. O ideal é falar que surgiram questionamentos do tipo, né? Isso. O ideal é isso, tá? Mas, de novo, o que eu trago para vocês nesse sentido não é normativo, tá? Não é uma norma, uma obrigação. O ideal, porque é muito complicado você se apropriar de um
um registro que é do aluno, né? É complicado isso. A pessoa mais adequada para responder essa dúvida seria a professora Miriam, porque isso entra no caderno do pesquisador. E eu não sei muito bem como funciona essa questão, tá? Vamos lá. Mas eu sugiro não transcrever, não fazer transcrição. A outra pergunta, alguém lê para mim, por favor? É que passa tão rápido no meu celular que não dá nem tempo de eu ler, desculpa. Não, professora, pode deixar, eu estou aqui para isso, tá? Nem se preocupe. Obrigada. O Lúcio de Castro, ele diz assim, na metodologia, além dessa descrição, procedimentos, coloquei em anexos os planos de aula, no formato de roteiro, já que trabalhei com aulas assíncronas no final do trabalho, após as referências. Não seria uma pergunta, né? Ele está dizendo o que ele fez. Obrigada. Os planos, se forem de autoria própria, ok. Se forem planos de propriedade do Estado ou município, eu não sugiro colocar, senão vai dar uma taxa de fidedignidade, que eu vou explicar daqui a pouco, muito alta e pode caracterizar plágio, tá? Basta falar que foi a autoria própria, excelente. Nossa, muito bom. Então, caso, Ana, coloque mesmo. Esse do currículo que eu utilizei, que eu adaptei, eu escrevo lá atividade 1. Foi adaptado uma atividade sobre adaptação biológica do currículo da cidade do município de São Paulo, página tal. E aí eu coloco a ideia, eu parafraseio um pouquinho o que está no documento, não coloco ele na íntegra. Isso. A gente nem pode colocar o documento na íntegra. Ele, né? Isso, porque, inclusive, esses documentos a gente só pode colocar quando tem uma licença do tipo Creative Commons. Geralmente vem até embaixo, assim, no rodapé, copyright, Creative Commons. A maioria dos documentos oficiais vem escrito assim: é proibida a reprodução total ou parcial desse documento sem autorização expressa. Como eu sou da rede do município, eu coloco assim, né? Atividade 1, utilizei como suporte, não sei se suporte seja a palavra, o documento currículo da cidade, no qual, na página tal, aborda a temática. Taranã, mais ou menos assim? Perfeito. Se não dá plágio. Isso. A Ludmila levantou a mãozinha. Além de plágio, da apropriação indébita de material que não é de sua autoria. Bom dia, professora. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. O meu projeto é sobre o reflorestamento na escola devido a uma agressão que a comunidade sofreu. Me desculpa, eu não ouvi sobre o que é o seu projeto. Um reflorestamento na escola. Exatamente. Então, nós construímos um pomar que os alunos e eu, e nesse pomar fizemos algumas plaquinhas. Eu posso até botar a foto aqui para a senhora poder dar uma olhada. Plaquinhas que nós fizemos nas aulas, com frases assim: preservem a Mata Atlântica, protejam a floresta, não polua. As fotos que contenham essas plaquinhas feitas de madeira, eu posso usar? Deve usar, coisa linda. Maravilha! Eu vou colocar uma foto aqui no chat para vocês poderem dar uma olhadinha de como está ficando o projeto. Usar. Não use fotos que permitam a identificação de nenhum aluno. Fotos frontais e próximas. Fotos distantes, com o rosto ligeiramente borrado, não parecendo criminoso, por favor, tá? Que aí fica horrível, né? Mas cortando da boca para baixo, com as mãozinhas na terra, também é lindo, tá? Usem e abusem. Eu não consegui. Oi, desculpa? Não, pode continuar, é uma outra dúvida aqui. Eu acho que não tem como eu enviar a foto aqui, colocar a foto para a senhora poder dar uma olhada. Não tem como, mas ponha no seu trabalho, use e abuse. É lindo esse tipo de foto. Ah, tá bom então. Obrigada. Nada. Era uma outra dúvida que eu lembrei sobre o plágio. Por exemplo, lá no currículo da cidade tem os objetivos de aprendizagem e na BNCC também aparece. Eu posso copiar esses objetivos também na íntegra ou ele pode dar problema de plágio?
Então, se forem muitos, não coloca, né? Coloca até uns 3, assim, sabe? Eu parafraseio? Você acha melhor? Não, pode, se forem até uns 3, copia, Porque, assim, no objetivo de aprendizagem da prefeitura, eu coloquei ele, tipo, na íntegra, entendeu? mas são muitos. Não, um só, que eu achei mais Ah, um só interessante, coloca, sim. tá? Importante, né? Tá Mas bom. às vezes Mas coloca entre parênteses, que eu peguei de lá, não precisa. aspas, Aspas, põe? Tá, né? tá Citação bom. direta vem entre aspas, tá? Tá, De beleza. acordo, Só para não dar problema na ética. de acordo com a ABNT e o manual da UFABC, citação direta entre aspas. Tá, até nos objetivos eu posso fazer isso se eu quiser. Não, os objetivos são do seu trabalho, Ah, tá? entendi. É porque tem uns objetivos legais lá no currículo. Tá, Isso, eu esses são vou. os objetivos da BNCC. Os Tá, objetivos do seu trabalho são os que você quis atingir, tá bom, obrigada. tá bom? Nada. Professora, tem umas perguntinhas aqui. A do Fábio, eu não sei se já foi respondida, mas eu vou lê-la, Eu tá? gostaria de deixar as perguntas sobre comitê de ética para depois do comitê de ética, se for possível, Deixa porque eu pode ver ser que elas aqui, que aí eu sejam separo. respondidas depois, tá? Tem uma que é sobre investigação de um subtema. Ah, eu vou separar e depois eu Depois vou. de imagem, se for possível, porque eu Aham, eu ainda. vou separando. Tá Aí eu bom? faço todas de uma vez. Pode deixar, professora. Obrigada. Vou seguir então, tá bom? Então, porque eu ainda vou chegar nesses aspectos, pode ser que eu responda algumas dessas dúvidas. Vamos lá. Aqui, a observação 2, gente. Algumas informações que podem constar no projeto e não necessitam de submissão e autorização do CEP. Caracterização do local escolar com identificação, né? Desculpa, sem identificação, não consigo ler meu PowerPoint por causa do celular que está na frente do computador, né? Então, eu não ponho o nome da escola, tá? Mas caracteriza uma escola, né? Central ou uma escola de periferia grande, né? Que comporta 500 alunos, tá? Caracterização da turma de alunos, uma turma heterogênea, uma turma grande, uma turma pequena, uma turma de matutino, uma turma noturna, de alunos que trabalham de dia, portanto, não são frequentes, sabe? Caracteriza, é legal. Isso também dá para a gente entender qual é o perfil da turma, qual o grau de dedicação que eles podem oferecer, se eles contam com a família, se eles não contam, o que você pretendeu com esse projeto, com eles, né? Então, isso diz muito sobre o seu trabalho, sobre o diagnóstico. É super interessante, tá? Sobre o comitê, o que pode e o que não pode, né? Esses itens em preto nada tem a ver com o seu trabalho, mas acrescem à sua cultura geral. O que necessita de comitê de ética? Coleta de material biológico, ninguém ia coletar sangue, nada de aluno, ok, né? Graças a Deus, senão o problema era mais embaixo. Ensaios clínicos, estamos vendo agora, né, gente, o escândalo aí de, não vou nem citar, né, mas de alguns planos de saúde que medicaram sem comunicação pacientes. Bom, para vocês verem como isso ainda acontece depois do Tribunal de Nuremberg, após a Segunda Guerra, Josef Mengele, os escândalos da Segunda Guerra, nós estamos vivendo isso no Brasil. Vocês entenderam por que, que tem comitê de ética? E por que, que a gente não pode infringir o comitê de ética para a gente não ir parar no Jornal Nacional? Que a gente está fazendo pesquisa com seres humanos sem comitê de ética. Eu sei que uma coisa é 3 perguntinhas de aluno e outra coisa é dar medicação para seres humanos e, de repente, ter causado direta ou indiretamente mortes, né? Tá? E parar no Jornal Nacional. Mas
as regras existem para preservar a saúde, a identidade e os direitos do ser humano. Infelizmente, preciso usar esse exemplo para quê? Para mostrar que são direitos que as pessoas têm, né? Inclusive, por isso que a gente não pode mostrar o rosto, por isso que a gente não pode parafrasear, identificar a escola, o nome, a resposta da pessoa, tá? Nem mesmo a frase, porque isso pode expor ao ridículo um aluno, sem que a gente queira, só para mostrar a limitação dele antes e depois do trabalho, pode eventualmente expor um aluno ao ridículo, né? Sem que a gente queira, tá? Por isso que não pode. Coleta de dados, não pode, né? Banco de dados aqui, nesse caso é até SUS, tá? E aí, o que não pode e se aplica ao nosso trabalho? Coleta de informações, frases, registros, foto de caderno, sabe? Até desenho, cartaz, toma cuidado, tá? Tem aluno que vive de ganhar dinheiro de desenho. Eu tenho um. Se ele desenhar um ciclo da água, eu fotografar e pôr no meu TCC, eu posso ter problema? Nesse caso, eu posso. Eu posso. E se ele virar um grande artista lá na frente e me processar depois? Eu posso, né? Vai que o desenho dele passa a valer milhões de dólares, eu nunca vou poder pagar os direitos, né? Questionários e formulários, não posso usar esses dados. No início do meu trabalho, 50% não sabia o que era o ciclo da água e no final, 96% sabiam. Não posso, não posso. Só com Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Por quê? De novo, o Jornal Nacional, tá? Porque o Comitê de Ética que garante a seriedade, tá? Que garante a idoneidade dos dados dessas pesquisas, que garante que esses dados não foram forjados, como a gente verificou. Ou seja, que garante que eu não digo que eu sou uma super professora que consegue ensinar em 2 meses o ciclo da água para todas as criancinhas de uma escola de periferia em 2 meses, ou mais sério ainda, né? Que eu não sou o Paulo Freire de Saias, que alfabetiza todo mundo em 2 meses, sabe? E publico um negócio desses. Então, é por isso que existe o Comitê de Ética, para que eu não possa publicar qualquer coisa por aí e dizer que isso é válido cientificamente, tá? Uma coisa é eu falar do ciclo da água, outra coisa é eu falar que eu alfabetizei uma sala de disléxicos em 2 meses e ninguém conseguiu alfabetizar em 4 anos com uma tecnologia inovadora que eu mesma fiz. Você entendeu? Então, tudo bem, no nosso caso não é sério, mas a infração ao comitê permite coisas muito sérias, como uma forjação de dados como essa que eu falei agora, né, do Paulo Freire de Saias, ou dos planos de saúde aplicando medicação sem consentimento. Por isso que o comitê existe. Como não submeter ao CEP? Foco no projeto e não no aluno, tá? Pesquisa narrativa sem identificação, sem coleta de dado, tá? Dado não. Você produz dado, você não coleta, você produz seus dados de pesquisa. Ou seja, você trabalha com o aluno e você interpreta o que aconteceu na situação de aprendizagem. Você não coleta, vai lá, pega e põe, né? Entendeu? Não transcreva, de preferência nada. Evite problemas, né? Essa, como eu disse, não é uma normativa, é uma sugestão. Quem te dá teu norte é o orientador. Eu dou sugestões com base na minha experiência, com base no meu conhecimento de comitê de ética. Trabalhei muito com isso, tanto em saúde, no meu trabalho com bactéria, no meu trabalho com anfíbios, né, com animais de pesquisa mesmo, né?
e até com questionários de seres humanos. Trabalhei com questionário dentro de hospital, pesquisa de septicemia, trabalhei com questionário de erliquiose canina, 60 pacientes caninos, está tudo publicado, quem quiser procurar até, e tem lá número do Comitê de Ética em Pesquisa, quando é animais é Comitê de Ética, Uso de Animais, CEUA, não é CEP, né? E tem até, né, certinho, o número, tem que ter, gente, tudo certinho, senão não publica depois. Quem quiser até depois me pedir esses artigos, eu mostro, só para vocês verem. Presente pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa, número tal, tem que ter. Tá? Seus resultados são as impressões do pesquisador, isso é a pesquisa narrativa. Como não submeter ao CEP, narrativa de projeto de intervenção, né? Constituição de dados, esses dados são constituídos, né? Não são colhidos, coletados. Você não pega o dado, né? Aliás, esse termo, eu estou parafraseando aqui a professora Miriam, tá? Foi uma conversa com ela que ela usou esse termo, eu adorei, achei até curioso. A gente não pega o dado, né? Sai pegando na escola. Assim. Adorei, achei muito engraçado. Então, gente, comitê de ética é isso. Se ainda restarem dúvidas sobre o comitê, é a hora. É a hora. Professor, eu vou dar uma lidinha nas 3 questões que nós não respondemos. Uma delas foi do Fábio, às 9h24. Uma dúvida. Posso colocar na minha pesquisa um trabalho feito pelo aluno sobre o tema da pesquisa ou não? Sugiro não. A outra é do Josimar. Posso colocar a descrição da atividade de investigação em um subtema? Exemplo 2 do desenvolvimento. 2.1, revisão de literatura. 2.2, metodologia da pesquisa. 2.3, desenvolvimento da atividade de investigação. Não vejo objeção, mas aí é uma questão a ser conversada com o orientador. É uma mera questão de organização do trabalho. Não vejo objeção. Acho até legal para organizar, né, o trabalho. Se você optou, em vez de texto corrido, por manter os títulos, né, que eram 2 opções, sim, podem ser incluídos subtítulos. Podem sim. Aí tem uma última dúvida da Rafaela Moura. As fotos têm que ser em anexo ou podem ser inseridas durante o texto? Acho até mais bonito durante o texto, no momento em que foram contextualizadas, né? Por exemplo, e aí os alunos foram para a horta, põe os alunos na horta, né? Eu acho mais legal. Ou fazer uma prancha no final também, pode ser, mas acho mais bonito no meio do texto. Mera preferência minha. Então, Ana Beatriz, eu de novo, na descrição da minha aula, eu, depois do tipo de pesquisa e instrumento, eu já coloco em seguida. Não entendi, desculpa. A descrição da minha aula, eu vou fazer a metodologia, o tipo de pesquisa, o instrumento que eu utilizei, e depois eu já coloco assim, aula 1, aula 2, aula 3, eu não sei onde eu encaixo isso, a descrição da minha aula. Desculpa, eu continuo não entendendo. Não, então, assim, sabe a descrição da minha aula? Aula 1, aula 2, que eu vou descrever como que foi minha aula? Eu não sei em que parte do TCC eu coloco isso. Metodologia. A metodologia, né? Aham. Depois que eu terminar de fazer a metodologia, eu coloco aula 1, aula 2. Nem precisa setorizar tanto, né? Conta uma historinha. Eu vou narrando? Então, por exemplo, na aula 1, aí eu tento narrar o mais, como você falou aqui, o mais descritivo possível da aula. Como se você estivesse contando. Senão fica muito... Para ser mais prazeroso. Né? Isso. Tá bom, entendi. Agora eu entendi, eu desculpa. pensando assim numa coisa mais científica, sabe? Aula 1, aula 2. Tá bom, então eu vou arrumar. Eu até prefiro.
De novo, Obrigada. minha sugestão, tá? Veja, Não, mas sim, eu também acho mais prazeroso de se ler também, não fica uma coisa assim técnica, né? Tá bom, senão obrigada. fica até com. Senão as pessoas vão usar o seu trabalho como um documento consultivo. Vai parecer aqueles documentos da prefeitura. Exatamente. Tá bom, obrigada. Nada. Professora, só tem mais uma pergunta, isso, da Camila. Como descrever debates em sala de aula? Estou com dificuldade de descrever o debate sobre evolução. Mesma coisa. Os alunos, não sei, foram dispostos em círculo, né? As carteiras, sabe? E foi proposto, né? Eu propus o seguinte tema. No início eles ficaram meio acanhados, ou no início não, a fala não foi organizada, mas depois, né? Não sei. Mas, Alguma bom coisa. dia, professora. Eu tenho dificuldade na hora de falar as respostas dele sobre determinado tema, sabe? Aham. Porque daí eu vou narrar que ele deu a resposta tal. Foram surgindo respostas como? Aí você põe entre aspas. Do que foi o debate evolução? É verdade que o homem surgiu do macaco? Ou o homem e o macaco têm um ancestral em comum, sabe? Respostas como? Não a seguinte resposta. Um aluno deu a seguinte resposta, entendeu? Entendi. Generaliza. Isso, entendi. Generalizar tudo. Generaliza em blocos temáticos. Enquanto alguns se ativeram a temas mais científicos, outros, de repente, falaram que tudo isso era mentira, porque foi Deus que criou o mundo. E eu já estou assim, partindo da minha experiência, né? Porque também já fiz coisas parecidas. E tudo isso era mentira, porque foi Deus que criou o mundo em 7 dias, sabe? Uhum. Foi isso então, que aconteceu, né? Mesmo. Eu imaginei. Mas é que eu tenho dificuldade em descrever o como, né? Eu acho que todo mundo. Mas eu achei legal o que você falou de pegar alguém para falar, ou até mesmo gravar, né? Conta pro teu gato. E grava, e depois escuta para ver se Perfeito. Conta pro teu gato, pro teu cachorro, pro teu irmãozinho mais novo. Tá bom, obrigada. E vê se ele entende. Se não entender, você não foi clara o suficiente. Tá bom, obrigada. Nada. Joia. Professora, tem mais alguma? A Roxana perguntou, pode usar foto de desenhos de autoria do aluno, se o aluno autorizar? Sugiro não. Se o aluno autorizar, pode ser. Lembrando que o aluno é menor de idade, na verdade, né, ele não tem muito poder de autorização. O que seria melhor? Utilizar uma composição de vários desenhos de alunos em uma imagem só, tá? Pelo menos não destaca um só. E a Camila levantou a mãozinha. Pode falar. Eu sou obrigada a usar fotos? Eu tenho muitas fotos de tudo que eles fizeram. Só que, por causa da pandemia, eu ia fazer na minha escola pública, mas eu acabei fazendo num colégio particular. Então, eu tenho foto de tudo. Tenho foto da parte que eles fizeram em sala de aula, da visita virtual que a gente fez ao Aquário de Santos. Eu tenho foto do julgamento que eles fizeram do efeito estufa, onde o efeito estufa era o réu. Tenho foto de tudo, mas todos aparecem muito bem. Sim. Não tem obrigação. Tá. Né? Eu acho que eu não tenho nenhuma foto que eles não aparecem de frente. Eu acho que a maioria, acho que todas eles aparecem de frente, ou pelo menos de lado. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma foto que não. No caso do Aquário de
Santos, você pode usar até a foto do aquário de Santos. Tá. Não tem nenhum impedimento, né? Tá bom. Tá Obrigada. bom? Nada. Olha aqui, gente, e resultados de discussão? O que cabe aqui? Vamos lá. Veja que mudou até a cor, olha, né? A corzinha, não, né? A mesma, ainda estamos falando do desenvolvimento, tá? Então, resultado de discussão, eu diria que isso aqui, a tua entrega 4 agora, né? Já deveria estar com os resultados de discussão, que seria o desenvolvimento completo, tá? Então, discussão dos resultados obtidos na pesquisa, nos quais se verificam as observações pessoais do autor. O que você achou? Sabe? Aqui é ter um momento de liberdade. Aqui você tem liberdade para achar, sabe? Até então, o seu trabalho tinha um certo grau de tecnicismo, no sentido de narrar o que aconteceu. Aqui você pode achar. Foi legal? Não foi? Podia ter sido melhor? E a pandemia atrapalhou muito? Atrapalhou pouco? Foi até melhor porque você explorou recursos que você não tinha experiência? Sabe? Então, aqui é onde, sabe aquele negócio do eu acho, aí fala, você não tem que achar nada? Então, aqui é onde você tem o direito de achar alguma coisa no trabalho acadêmico, né? No momento dos resultados e discussão, principalmente no momento da discussão. E também pode apresentar sugestões de novas linhas ou complementações de estudo. Poderia ter sido feito, né? Sabe? Por exemplo, no debate ali, vou pegar o gancho do debate da colega. Poderia ter sido feita uma pesquisa complementar sobre a crença das diferentes religiões e como elas acham que surgiu a diversidade das espécies, ou o mundo, sabe? Uma pesquisa, olha só, né? Sabe? Ou seja, como poderia esse seu projeto ter sido complementado, continuado? Existem planos disso acontecer, sabe? Então, são as suas possibilidades. Beatriz, então eu posso pôr assim, né? Por exemplo, no meu surgiu a questão da dengue e eu queria fazer um dia D lá na escola, porque tem muitos focos. Excelente. Aí eu muito poderia bom. colocar assim, se não tivesse sido, não com essas palavras, né? Mas mais ou menos, a pandemia, poderíamos ter feito uma coleta sobre a dengue na escola, pois os alunos gostaram muito. Posso pôr desse jeito, mais ou Perfeito, menos. perfeito, né? Ou se você ainda está na escola, for efetiva, né? Possibilidades futuras para o Agora projeto. que retornou, eu tô com a ideia que eu tô fazendo sobre animais Isso. filantrópicos e o que veio assim, né? Eu pensei numa coisa, mas aí eles começaram a falar sobre coronavírus também entra, né, na questão de arbovírus, né? Animais filantrópicos Arboviroses, muito e bom. arboviroses. Aí é um projeto futuro. Eu posso pôr que eu tô vislumbrando fazer isso. Eu acho que o corona não é arbovírus, quase Não chega a ser, certeza. né? Mas eles comentaram. Mas a dengue é. A dengue eu Dengue, comentei. zika, chikungunya, febre Isso, aí a amarela. gente entrou nessa questão porque ela tem muito foco. Inclusive o Aedes aegypti transmite os 4. Ouvi falar que ele está negociando também para pegar a franquia Isso. do Mas deixa eu só corona. tirar uma dúvida, já que eu entrei nessa questão. Ele não é Oi. considerado um arbovírus, mas ele foi. O coronavírus inicialmente foi através de uma zoonoses, né? Sim, sim, Que é o meu tema, é zoonoses e animais sinantrópicos. sim. Aham. Tá. Morcego, né? Wuhan parece que a Isso. evidência é bem forte já, viu? Aham. Primeiro ela surgiu, depois foi descartada, mas Porque a parece que é minha uma. temática é zoonoses e animais sinantrópicos. Aham, Entrando em muito ecologia. interessante. Muito Tá. interessante. A AIDS, macacos, né? Também, Aham. viu? Então eu É posso verdadeiro. vislumbrar isso nos meus resultados de discussões. Sim, sim. Sempre busque referências, né? Pelo menos uma, pode ser notícia até, Não, né? eu usei um dado de um jornalista, que eu esqueci o nome dele agora, e eu peguei uma tabela que ele compara os casos de que, por exemplo, está tendo o coronavírus e as pessoas estão esquecendo de cuidar da dengue, que os casos de dengue Excelente. aumentou.
Aí eu utilizei uma tabela e um gráfico para a gente também utilizar na Muito sala. bom, muito Tá. bom, muito legal. Boa referência e bom link. Bom link de conteúdo. Tá, Muito ok. bom. Então, é isso. A discussão é o que você podia ter feito e não fez, sabe? As suas impressões sobre os resultados obtidos e perspectivas futuras. São as minhas sugestões do Eu que preciso você... fazer uma pergunta. Uhum. Quando eu comecei o trabalho, meu tema é se o efeito estufa. O meu tema é efeito estufa, mocinho ou vilão. Uhum. E aí eu fiz um trabalho junto com o 7º e com o 9º ano da mesma escola. O 7º ano, os dois, no meu pré-projeto, os dois terminavam com uma visita virtual ao Aquário de Santos para falar sobre mudanças climáticas, com uma palestra. Para o 7º ano, isso foi muito legal, isso foi maravilhoso, e o 9º ano não gostou, não é que não gostou, no final eles falaram que eles não conseguiam julgar se o efeito estufa era mocinho ou vilão, e foi a partir daí que surgiu a história da gente montar realmente um júri na escola e um julgamento. Essa parte que surgiu depois, eu coloco aqui ou eu coloco lá na metodologia? Ou eu coloco nos dois? Lá na metodologia e discute, né, esse resultado, né, discute, isso aí é um resultado, né, resultado de discussão. Tá. Obrigada. E também, então, se vocês obtiveram resultados positivos, negativos, neutros, podia melhorar, né, aí nesse item também. Tá. Pelo que eu entendi, as dúvidas que surgem depois é nos resultados das discussões. Isso. Porque eu entrei com a temática animais sinantrópicos e zoonoses, pensando em rato, né, em morcego, essas coisas. Aí surgiu deles a questão da dengue, do corona, sabe? Aí eu fui trabalhando tanto com essa tabela que eu te disse depois. Foi uma coisa que eu não planejei, mas que foi surgindo no decorrer da aula como se diz, do interesse deles. Eu coloco no resultado. Exatamente. Tá. Eu acho tão legal quando o projeto começa de um jeito e vai terminando de outro. É como eu monto minhas aulas também. Essa aula que foi montada, acho que com 23 slides, porque ela foi feita para começar de um jeito mesmo e terminar conforme a necessidade de vocês. Eu começo assim, por exemplo, as minhas aulas, eu começo com matemática, né? E eu vou questionando, levantando hipóteses, e conforme eles vão falando assim da experiência de vida dele, eu vou tentando linkar, e o que eu não sei, assim, eu falo para eles, na próxima aula vocês têm que trazer essa pesquisa para a gente debater e discutir. É a necessidade do aluno, né? Isso, eu sempre faço desse jeito, o curso me ajudou bastante. Exatamente. Muito bom. E aí a gente vai para a conclusão e considerações finais. Gente, esse item é o mais simples. Responde teus objetivos, né? Se o meu objetivo era, sabe, identificar, alguém me dá o objetivo do projeto. Vamos facilitar a vida aí, em vez de eu criar um objetivo. Professora, posso falar aqui uma dúvida? Voltando anteriormente, o meu tema é sobre as punks, né? E os meus alunos, eles vão fazer as punks, eles vão fazer os pratos, né? Que é sobre o coração da bananeira. Então, até tem algumas imagens, mas não tem os alunos, só tem, assim, os pratos mesmo, né? A comida. E a gente queria fazer uma cartilha, né? Uma cartilha explicativa sobre as punks, sobre a importância dela. Não fizemos ainda não deu tempo, porque o tempo é muito pequeno, né, para a gente poder terminar tudo isso. E como que eu faria para colocar essa cartilha? Ela ficaria no final como anexo ou ela ficaria na metodologia? Que complexo, hein? Vamos lá. Pois é. Não sei como te ajudar, porque eu também não entendi muito bem qual foi a dúvida. A dúvida é onde pôr a cartilha só? É onde pôr a cartilha, se vai no final, se fica antes, na metodologia, como a cartilha é um resultado, né?
Então, ela pode ser nos resultados lá no finalzinho, antes da conclusão aí, né? Entendi. Não, deixa eu pensar. Ou no final da metodologia, né? Metodologia, né? No final, na avaliação, houve a cartilha. Porque também, eu estou fazendo, né? uma oficina, né? Uma oficina sobre as punks, né? Final da metodologia. Ela fez parte do desenvolvimento da sua metodologia. Certo, eu estou fazendo uma oficina com eles, né? Só que assim, como a gente está nessa parte tão gostosa, que essa pandemia maravilhosa, então a gente cada um está fazendo o seu prato, as suas coisas na sua própria casa. Então a gente não tem uma oficina, a gente não fez na escola, porque eu não estou em sala de aula esse ano, mas eu estou em sala de aula no particular. Então estamos com poucos alunos, eu tenho 10 alunos só na sala, e é um grupo de 5 meninas que estão fazendo esse trabalho, que até é o trabalho delas. E cada um vai fazer na sua casa. Não vai e ela é digitada, né? Oi? A cartilha é digitada? É. Tá, então você cita a existência da cartilha no final da metodologia e põe ela como anexo no final do trabalho. Tá, e eu não preciso colocar o nome não é para colocar o nome da escola, nem nada, né? Só descaracterizando tudo. Sugiro não. Tá. Beleza, obrigada. Nada. Alguém me deu um objetivo aí no chat, né? Vocês leem para mim, por favor? Investigar como a inserção de recursos de realidade aumentada contribui para o processo de ensino-aprendizagem de ciências em alunos do 7º ano do ensino fundamental. Perfeito. Então, a conclusão, né, deixa eu pegar aqui, se eu ler o objetivo vai facilitar. Esse objetivo está um pouco longo. Espera aí. Só um minutinho. Ana, um objetivo que eu coloquei era que os alunos diferenciassem animais domésticos de animais sinantrópicos. Ótimo. Nisso eu observei que eles tiveram um pouco de dificuldade, eu tive que retornar umas 2, 3 vezes. Esse me ajudou um pouco mais. Então, na conclusão, você vai dizer se os alunos conseguiram ou não, né, fazer essa identificação. E aqui, no caso desse objetivo da Roxana, também agora eu lendo ele inteiro, eu consegui, né? Vai dizer se a inserção dos recursos de realidade aumentada contribuiu ou não para o ensino-aprendizagem de ciências em alunos do 7º ano do ensino fundamental. Ou seja, nas conclusões, no final das contas, seria, né, a inserção de recursos de realidade aumentada contribuiu significativamente para o processo de ensino-aprendizagem de ciências em alunos do 7º ano do ensino fundamental, visto que tal, e justifica. Ou seja, a conclusão responde os objetivos. Simples, não? Né? Com base nos métodos. Escreve aí. Conclusão responde os objetivos com base nos métodos. Gente, conclusão. Se tua conclusão começar a ficar comprida, você já sabe que você está discutindo a conclusão. Se você está discutindo a conclusão, significa que o que você está discutindo devia estar na discussão e não na conclusão. Certo? Faz sentido, não faz? Não é? Se você está discutindo a conclusão, significa que devia estar na discussão e não na conclusão. Se você tem um objetivo geral, você tem que ter 1 ou 2 parágrafos na conclusão. 1 ou 2 parágrafos. Se você tem um objetivo geral e 2 específicos, você tem 2 ou 3 parágrafos na conclusão.
tá? E assim por diante. Quantos objetivos você tiver, você vai responder os seus objetivos na conclusão. Conclusão não é lugar para enrolar. Conclusão você conclui, tá bom? E assim a gente encerra os itens do TCC. Conclusão responde os objetivos. Perfeito. Aliás, é assim que eu avalio o TCC. Quando eu pego um TCC para avaliar na banca, primeira coisa que eu pego, lógico, né, ler o resumo. Primeira coisa, ver se o TCC tem coerência. Depois eu vou lá na conclusão e leio os objetivos. Ou seja, o aluno, eu vejo pela conclusão se o aluno fez o que ele ia fazer, né? Ué, o objetivo era esse. Ele fez. Então, né? É um trabalho perfeito. Ele concluiu, não é? Olha que legal. Eu ia fazer isso e eu fiz. Trabalho bom, né? Ia fazer e fiz. Fantástico. Agora vamos falar um pouquinho de plágio, certo? Gente, o que é plágio? Copiar ou imitar obras, né? Todo mundo sabe, ok? Parcial ou integralmente, por isso que não pode pegar plano de aula inteiro da prefeitura, do estado, jornal, reportagem, né? Trecho de livro, imagem, foto, não pode, tá? Ah, mas não posso pegar uma imagem do livro e pôr? Não, porque você está pegando a foto inteira e você está colocando no TCC, né? É plágio, tá? Nem se eu citar, não, porque não tem direito, né, para fazer isso, tá? Inédita ou publicada, né? Sem o devido credenciamento, sem o devido autorização, né? Você está infringindo o artigo 184 do Código Penal e a Lei 9.610 de 98, tá? É crime, diga-se de passagem. E crime tem penalidade, tá? Olha só que encrenca, que BO, né? Não é só infração, não, é crime. Então, gente, para evitar o plágio, primeiro, em relação ao texto, todos os autores ou obras devem estar citados ao longo do conteúdo e constar nas referências. Todos, um por um, tá bom? Que tipos de citações são possíveis? Citação indireta, usei, né? E reescrevi com minhas palavras, no final do parágrafo, autor, vírgula, ano. Às vezes até eu mesclei uns dois autores aí, em ordem de ano, o mais velho primeiro, né? Autor, vírgula, ano, ponto e vírgula. Autor, vírgula, ano, tá? Tem a direta curta, que é entre aspas, menos de 3 linhas. E tem a direta longa, que tem aquele recuo de 4 linhas, fonte 10, espaçamento simples. Eu nem vou parar para falar isso devagarzinho, porque tudo isso está escrito no manual do TCC da UFABC, tá? Vocês fizeram isso também no TCC da graduação, eu só estou relembrando, tá bom? Então, para evitar o plágio, referenciar todas as citações e não abusar das citações diretas, porque abusar das citações diretas pode até não ser plágio, porque você citou, mas isso vai acabar poluindo o seu texto e dando uma taxa de fidedignidade muito alta. O que isso quer dizer? Que se eu passar num software de identificação de plágio, vai acusar que o teu texto tem muitas cópias fidedignas ou literais de outras fontes, mais de 3%. Eu utilizo um software chamado Copyspider, né? Já falei isso para vocês em várias aulas, oficinas, tá? Tá aí o link para download dele. Se você jogar o nome no Google, você acha na maior facilidade, mas depois vocês podem pegar esse link pela apresentação que eu vou mandar aos orientadores, tá?
Nesse software, que é super simples, você vai clicar ali no arquivo, aqui em cima, ó, né? Seleciona, aqui, olha, tá? Eu selecionei minha própria apresentação, né? Deixa eu tomar um remédio aqui. Segundinho. Eu selecionei minha própria apresentação, ó. 24/4, foi a outra até, né? Estou usando o mesmo print. Aí você põe teu e-mail, que você tem que ter um cadastro, né? Antes, para você usar. Aí, selecionou, clica no iniciar. Ele vai ficar rodando, né? Tal, até dar o 100%, que ele analisou o arquivo inteiro. Quando ele analisar tudo, aparece. Busca finalizada, abrir o relatório. Se der mais de 3%, aparece em vermelho, que quer dizer que tem mais de 3% de cópia fidedigna. E aí ele vai mostrar todos os links em que ele achou trechos ou palavras semelhantes ao teu arquivo do TCC. Então, se der mais de 3%, você abre e dá uma olhada. Se você achar trechos inteiros, se tiver a referência do lado, ok, mais ou menos, né? Tá tudo razoavelmente certo, tá? Agora, se tiver aqueles trechões enormes sem referência do lado, quer dizer que você pegou daquela referência e não referenciou. Isso é plágio, né? Então, na verdade, a gente deve analisar o relatório do CopySpider com uma certa atenção, porque às vezes ele também fica achando palavra solta, aleatória, né? Então, a gente deve analisar ele com uma certa atenção. Mas se você ficar tirando muita citação, ele vai acusar como mais de 3%. Ou seja, você vai ficar com um texto poluído, tá? Então, evitar muita citação direta. O ideal é você fazer muita leitura e reescrever o seu texto em bastante citações indiretas, né? Citações diretas só quando for extremamente necessário. Por exemplo, conceitos. O que é lixo? O que é sistema solar, sabe? O que é isso? Que aí você não tem como mudar um conceito, né? O resto, use as suas palavras de preferência. O que é habilidade? Como disse também a colega. A habilidade não tem como mudar. Ela é daquele jeito mesmo, né? Não tem como parafrasear uma habilidade, tá? E as imagens? As imagens é um outro complicador. Posso fazer a releitura de uma imagem? Não. Posso mudar ela de cor e ela deixa de ser ela? Não. Posso pegar do Google, jogar a referência e tá tudo certo? Não. Posso pegar a do aluno, citar o nome do aluno e tá tudo certo? Não é por aí, né? Então, como é que eu resolvo a questão da imagem, né? Primeiro, vamos entender o que é direito autoral e direito de imagem. Direito autoral é o direito de quem produziu o conteúdo, tá? Ou seja, o fotógrafo, o desenhista, é o direito de quem produziu, tá? Ó, tem aqui o link de onde eu tirei essas informações. Eu não sei se ele é aberto para todo mundo, porque foi de uma outra universidade particular que eu dou aula que eu obtive esse link. Não sei se é porque eu estava sob login, né? Mas eu deixei aí, se vocês conseguirem logar, né? Eu acho que ele é... não é porque eu estava sob login, não, porque eu fui redirecionada para esse link. Por isso até que eu utilizei, né, ele para apresentação, tá? E direito de imagem diz respeito à pessoa que está na foto, ou é o aluno, tá? Então, ela tem que autorizar o fotógrafo, mas não é o aluno. Na verdade, é o responsável pelo aluno. É aí que está o complicador, tá? E qual a legislação, né? Obras audiovisuais, tipo vídeos também, né? Fotográficas, literárias, artísticas, científicas. Lei 9.610 de 98, como eu falei. Lei de direitos autorais, tá? A mesma lei. Como eu faço para obter imagens que eu posso colocar no meu TCC? Simples, fácil e rápido. Vai no Dr. Google e digita banco de imagens gratuitas. Você vai achar 1 milhão deles.
a Stock, FreePic, tá? Public Domain Pictures, tem também o famosíssimo domíniopublico.org, tá? Gente, vocês vão achar um zilhão. Olha aqui, ó. Só dei um Googlezinho, olha. 21 bancos de imagens grátis, 17 melhores bancos de imagens gratuitas, 7 bancos de imagens gratuitos. E aí, beleza. É porque é grátis que eu não tenho que citar? Não, você tem que citar do mesmo jeito, mas você pode usar, né? Melhor. Quero ilustrar o ciclo da água. Entra em alguns bancos de imagens, digita lá, ciclo da água. Ah, mas eles são em inglês. Ok, digita lá, water cycle, né? Tá? Ou usa, né? Talvez não seja exatamente esse termo. Coloca ciclo da água no Google Tradutor, vê como que é o termo certinho que faz sentido em inglês. Procura em inglês e você acha, né? Vê o que é mais coerente para você, certo? E aí usa, se a imagem tiver com escrito em inglês, coloca as legendinhas em português em cima. Ah, mas eu posso alterar a imagem? Pode. Aí, em vez de colocar a fonte como só o banco de imagens, você coloca adaptado de FreePic, por exemplo, tá? Olha aqui como é que você cita, né? Embaixo da foto, da imagem, né? Que é imagem, o termo certo, não é foto, tá? Aí você indica a fonte, né? E na referência, o link completo da página. Por exemplo, embaixo da imagem, fonte, Pixabay, né? Só, tá? Aí você coloca lá, né? Figura 1, fonte, Pixabay, tá? E aí, lá na lista de figuras, você coloca, né? Figura 1, disponível em... Aí você põe o hyperlink. Acesso em data, nesse modelinho, tá? Que é o modelinho ABNT. E agora vamos falar um pouquinho das referências, como é que a gente faz as referências, certo? Primeiro, gente, o manual da ABNT. Há alguma dúvida sobre imagens antes disso? Vamos lá. Dúvidas sobre imagens? Manda. Na imagem, por exemplo, eu coloquei lá o coração da bananeira. Então, em cima, eu coloco o nome coração da bananeira. E embaixo eu coloco a fonte que eu retirei. Retirei, sei lá, da onde? Ah, não sei, um site aí. Coloco lá, só coloco fonte, coloco da onde eu retirei. E depois no guia de imagens eu coloco tudo isso, é isso? Você não pode só tirar a imagem de um site e referenciar. Você precisa se certificar de que essa imagem é de uso livre. Certo. Ou seja, você só pode usar imagens que venham de sites que venham, né, de bancos de imagens gratuitas. Ok. Aí você então eu coloco o nome em cima do que eu estou fazendo e embaixo eu coloco a fonte, é isso? Exatamente. Então você vai em bancos de imagens gratuitas, procura bananeira, para achar um coração de bananeira. Como a maioria dos bancos são estrangeiros, você coloca... Banana é banana em todas as línguas praticamente. Você pode procurar pela espécie, que é musa. Acho que musa especiosa, né? Sei lá, é musa o gênero. Sim. Aí você procura lá, musa, né? Que você vai procurar uma bananeira. Se não achar, de repente, procura uma ilustração ou abdica da ideia de ter um coração de bananeira no seu TCC, se você não conseguir essa imagem. Tá, e se eu tirar a foto, eu mesma tirei a foto. Você pode. Aí eu coloco fonte da autora ou autoria própria, ou procura no manual qual é a forma certa.
Autoria Eu já vi própria. das duas Aqui tem vários, onde eu moro tem vários corações de bananeiras pendurados para tudo que é lado. Então dá para tirar procura foto. no manual da UFABC qual Tá. é a forma certa. Eu já vi fonte da autora e eu já vi fonte autoria própria, mas eu não vi no manual como é que faz. Tá. Tem Tá que bom, procurar então. certinho, tá bom? Obrigada. Nada. Mais alguma para imagem? Quando é foto que você tirou, então, já sabe, gente. Fonte do autor, da autora, autoria própria, tem que ter certinho no manual, tá? Pode falar. Eu estou usando obras de arte de Monet e Van Gogh. Eles já estão em domínio público. Perfeito. Beleza, então, né? Só Coloco lá citar. o que eu achei e que está em domínio público. Cita o site, né? Acho que é o domíniopublico.org, né? Eu consegui na Wikipédia, que eles têm lá o Common. Então, wikipediacommons.net, acho que é isso, fonte, né? Eu tenho lá o ficheiro bonitinho, então eu cito você. Isso. Aí você Tá põe ótimo. a fonte, acho que é o Wikipedia Commons ou wikipediacommons.net, e nas referências, vê certinho no manual da UFABC, mas acho que tem que criar uma lista de imagens anexa, vê certinho, e aí você põe o link completo conforme esse modelo. Tá ótimo, então, obrigada. Joia. E as referências mesmo, gente? Como é que a gente vai fazer? Vou dar uma dica para vocês. Manual da UFABC, gente, nem é tão grande. O povo reclama, o povo não reclama da BNCC, que tem 600 páginas. Manual da UFABC tem norma. A BNT, Vancouver, tem 60 e poucas páginas. A BNT está entre a 26 e a 45, ou seja, menos de 20 páginas. Ensina a fazer citação direta, indireta e referenciar todos os tipos de materiais. Livros, artigos, resumo em congresso, monografia, tese, dissertação, tá? E você tem lá todos os exemplos e ainda, né, esse tipo de modelo aqui, olha, né? Sobrenome, nome, para mostrar que não é só a inicial, é o nome mesmo, né? Título da revista em negrito, se houver subtítulo sem negrito, tá? Então, acho que aqui não vai haver muita dúvida. E a gente colocou esses modelos quando a gente criou o template também, não é? Então, acho que não vai haver muita dúvida. Modelo eletrônico, eu até coloquei aqui o meio eletrônico, veja que aqui é bem prático, gente, tá? Se for um site, lembrando que site vale tudo, menos o Wikipedia, né? Exceto o Wikipedia para imagens, muito boa colocação, tá? Wikipedia, porque é editável, né? Até eu, se quiser, vou lá e coloco uma edição e coloco uma groselha lá, né? Lembrando que ainda tem um outro horroroso, não sei quem já ouviu falar em Deciclopédia, gente. É um site de humor que imita a Wikipedia, mas né? É a Deciclopédia mesmo. O que você pesquisar lá, você vai encontrar um conceito tirando um sarro, né? Então, para quem acha que todo site na internet é sério, né? Ou seja, tem sites muito pouco confiáveis, tipo Deciclopédia, e a própria Wikipedia, que qualquer um vai lá, edita e pode escrever um conceito muito errado, né? Então, acho que o limite do confiável seria o UOL Educação e coisas do gênero, tá? Para utilizar, por exemplo, no referencial teórico do TCC, tá? Aí, já passou a lista de presença, sim. Vou passar novamente. Vou compartilhar mais uma vez, tá? Pronto, tem a Cris que levantou a mão. Não vou poder dar. É que ela já perguntou, é que ela esqueceu de abaixar. Obrigada, amore. Tá bom. Isso. E aí, gente, eu só quero dar mais duas dicas importantes. A primeira é o Google Scholar, gente, o Google Acadêmico. Se você quer uma referência formatadinha, isso só vale para artigo, fica a dica, tá? Você usa um artigo
no seu TCC, lá no referencial teórico, quando você põe o nome dele lá no Google Acadêmico, se você achar ele aqui, olha, na hora que você clica nas aspas, ele vem quase formatadinho na ABNT NBR. Sobram pouquíssimas adaptações para você fazer e colocar no seu TCC. Olha que coisa linda. Fora isso, tem um site de formatar na ABNT que a gente até disponibilizou no template, viu? Normas ABNT, alguma coisa assim, viu? Tem vários, aliás, tem vários. Referência bibliográfica.net. Tem 1 zilhão de sites de formatar na ABNT. 1 milhão, 1 trilhão de sites de... Fora isso, gente, também tem o famoso YouTube, né? Tudo que eu não sei como fazer, eu pergunto para o YouTube. Aliás, eu já perguntei até como trocar aquelas lâmpadas compridas da cozinha. E, eureka, eu aprendi. Como trocar chuveiro, sabe? Lembrando que tem que desligar a chave geral da casa, por favor, tá? Então, tudo a gente aprende. Em índice automático, até o meu mestrado eu não soube fazer, gente. No meu doutorado eu tomei vergonha na cara e fui aprender, né? Então, gente, mas essa é a dica do século, tá? Quer a referência de artigo formatadinha, bonitinha? Para alguns livros também funciona. Ó, clica nas aspas do Google Acadêmico quando você achar o teu artigo. Coisa linda de Deus isso, tá? A dica 2, também já dei em várias oficinas isso, acho que quem já viu alguma aula ou oficina minha, quando você clicar lá no Word, quando você for colar, em vez de mandar o Ctrl+V, de qualquer jeito, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V, não manda Ctrl+V. Vai lá bonitinho no colar, olha, clica na setinha aqui embaixo e clica na pastinha, na pranchetinha, tá? E faz um colar especial, porque aí ele não vai ficar que nem o exemplo de baixo, que ele vai carregar a formatação e vai colar de qualquer jeito. Ele vai ficar na formatação do seu TCC. Ele vai ficar na formatação que você já estava digitando. É como se você tivesse lido e digitado do lado, entendeu? Ele não vai carregar a formatação da página da internet que você está trazendo. Ele vai ficar formatado como se você tivesse olhado e digitado bonitinho. Então, colar especial para não formatar, para você não ter que, né, reformatar tudinho, colocar o Arial, o 12, a cor preta, porque veja que veio em cinza, né? Se você também não usar o colar especial, uma outra dica é que esse pincelzinho aqui do lado do colar, ó, tá? Você copia a formatação da referência de cima e passa na de baixo para copiar a formatação do que já estava formatado e formatar o que veio desformatado, Ctrl+V, tá? Quem não sabia, dicas do Microsoft Office. Ai, meu Deus, já esqueci tudo. Não tem problema, a oficina está sendo gravada. Depois você testa com o maior carinho e paciência no seu TCC essas dicas. Elas funcionam. Ou dá o famoso Google, né? Colar especial e pincelzinho do Word, certo? E fico aberta a outras dúvidas que vocês possam ter. Estou à disposição de vocês. De resto... Beatriz, passa seu e-mail, por gentileza, eu não anotei da outra vez. Amores, posso até passar, mas por uma questão ética, eu prefiro responder os orientadores de vocês do que vocês. Por quê? Não, era para outras questões, não era nem por conta do projeto. Ah, claro. Pra trocas de materiais, essas coisas. Lógico. Vamos lá. Vou passar aqui no chat, tá? Lógico. Gente, sobre dúvidas de TCC, eu não tenho autoridade para responder vocês, tá bom? Porque posso ter algum conflito de opinião com o orientador de vocês e seria muito antiético da minha parte
responder uma dúvida de TCC, claro, né? E entrar em conflito com um orientador. O orientador poderia ficar chateado comigo com muita razão. Com muita razão, tá bom? Que eu queria, assim, algumas dicas de artigo, de aula, essas coisas. O maior prazer. Pode escrever que será o maior prazer. Com Agora certeza. eu tô com a EJA, né? Eu tô trabalhando manhã, tarde e noite, e tá sendo um desafio. Eu também, eu tenho 3 empregos. Eu tô 3 vezes pai do Cris, Tá Todo sendo Mundo um Odeia o Cris. desafio, né? Porque além do déficit, assim, de ciências, eles têm, assim, língua portuguesa, outras coisas. A gente acaba meio que, eu falo, parece os pequenininhos descobrindo a massinha, né? Mas é muito gostoso. Eu tenho 6 empregos. Obrigada pelo elogio, Simone. Obrigada pelo prestígio, todo mundo. Pode falar, gente. Posso perguntar? Tem uma perguntinha aqui no chat, deixa eu só lê-la, aí passa para... Posso ler, claro, professora? Sim. Fábio Almeida. Uma dúvida sobre o comitê de ética. Já perguntei, mas gostaria de reformular minha pergunta. Eu posso utilizar um cartaz elaborado pelos alunos, mesmo sem os nomes dos alunos? Porém, vários alunos, acho que não vai haver problema. Mas se for um desenho de um aluno, recomendo não. Oi, professora. Diga. Deixa eu perguntar, ao realizar os meus roteiros, né, o plano de aulas, eu coloquei algumas referências, bibliografias consultadas, né, no final do plano de aula. Eu referencio isso lá no final também ou não? Ou só deixo no roteiro, no corpo do roteiro? Você fez planos na metodologia, é isso? Isso. Entendi. Obrigada aí, Márcia. Fora dos planos, você voltou a utilizar essas referências? Não, foi só mesmo para confeccionar, no caso, os planos de aula, né? Para eu buscar algumas ideias. Ali na metodologia, então eu acho que não precisa. Elas ficaram restritas ao plano de aula mesmo. Não. Confere com o seu orientador. Tá. Eu acho que não tem necessidade. Elas não foram além para fazer, por exemplo, referenciar o resto do trabalho de pesquisa. Né? Acho que não precisa, não. Tá ok. Obrigado, hein? Nada. Não são sempre as mesmas, não. Tanto é que vocês me pegam em várias. Eu fico assim, sabe? Nossa, essa não sei. Às vezes eu vou pesquisar também. Teve uma que me pegou uma vez que o pessoal falou: poxa, eu não falei o nome da escola, mas nos agradecimentos eu queria agradecer a diretora. Eu falei: nossa, boa pergunta. No fim das contas, eu ainda pensei e falei: olha, realmente, não fale o nome da escola no trabalho, mas nos agradecimentos agradeça a diretora, né? Por que não? Até porque são 2 coisas distintas, né? Uma coisa é o TCC, outra coisa é o trabalho publicado, né? Então, olha, essa me embananou, juro que isso daí eu fiquei, sabe quando você fica, que nem o meme do John Travolta, né? Você fica assim... Para quem já viu esse meme do John Travolta, né? Várias vezes eu me embanando com as dúvidas, aprendo muito, aprendo horrores, gente. Mais alguma? Bom, pessoal, então agradeço imensamente. Vou disponibilizar os slides logo após a segunda oficina, tá joia? E, de novo, muito obrigada. É um prazer enorme poder aí auxiliar vocês. De novo, aprendo muito com vocês. E estou à disposição. Lembrando que, preferencialmente, o canal é o orientador somente por uma questão ética, né? E tudo de bom para vocês e para os seus trabalhos. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, professora. Obrigada, Juliana, também tutora. Obrigada a todos que compareceram. Adorei participar, ouvinte aqui, aprendendo cada vez mais. Eline, agora às 11, né? Isso, 11 horas, né? A próxima, né? Isso.
Tá. Agora a gente tem um intervalinho. Obrigada, professora. Foi uma excelente aula. Eu que agradeço. Professora, deixa eu perguntar. O último, eu pedi o vídeo e eles não disponibilizaram. Teria como a senhora já disponibilizar os vídeos? Tá lá na primeira página do Moodle. Tá lá na página da onde? Do Google? Do Moodle, a plataforma Moodle de vocês. Ah, tá bom. Obrigada, viu? Nada. Muito obrigada, foi muito bom. Ah, imagina, eu que agradeço. Obrigada, professora. Imagina. Beijinho para vocês, gente.